Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, nós vamos ler até o verso 21, queria que você acompanhasse aí comigo. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Verso 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 12. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Verso 15, eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Textão, né? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela riqueza da Tua palavra. Sabemos que ela é única, sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é inerrante, sabemos que ela é eficaz nas nossas vidas. Por isso, fala ao nosso coração, usa a Tua palavra, ó Deus, para nos instruir, para consolidar em nós, ó Deus, os Teus princípios, os Teus fundamentos. Perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Oramos, ó Deus, para que a nossa mente esteja cativa ao Senhor nesse momento e o nosso coração, ó Deus, se deleite na Tua palavra, ó Deus. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando eu disse textão, não pela quantidade de versículos, né, mas porque é um texto, de fato, muito rico, né, e essa abertura da segunda carta de Pedro, ela nos traz uma série de lembranças, algumas lembranças da primeira carta, e também aqui a gente tem algumas nuances, né, uma segunda tomada de posição de Pedro, né, ele bateu numa tecla na primeira carta, e a gente vai ver ele falando sobre outras questões aqui nessa segunda carta. Essas séries de mensagens que nós temos visto aqui nas cartas de Pedro, qual denominamos Esperança Viva, nós estamos estudando todos os capítulos, todos os versículos das duas cartas de Pedro e vendo essas reflexões de fé e esperança para dias tão difíceis, né, que nós temos enfrentado, dias tão complexos, e sabemos que isso se torna de maneira global, né, de maneira comunitária para todos nós, mas também pessoalmente nós temos as nossas crises, nós temos as nossas guerras, as nossas dificuldades, os nossos pedidos de oração que nós temos colocado diante do Senhor. No entanto, o que nós temos feito aqui nesses últimos domingos é
voltar o nosso coração para o Senhor e nos fazer algumas perguntas. De fato, onde está a nossa fé? Em quem está a nossa esperança? Será que a nossa fé está baseada nos acontecimentos, sejam eles bons ou ruins? Ou seja, talvez a sua fé está abalada com acontecimentos ruins, ou então a sua fé está muito avivada quando coisas boas acontecem. Em quem está a sua fé? Onde está a sua fé? E nós, como o povo de Deus, o povo cristão, nós precisamos saber onde está a nossa fé e onde está arraigada essa nossa esperança, né? Para onde nós vamos olhar em dias como esses, sejam eles de calmaria ou de tormentas, mas para onde nós vamos olhar? Onde está o nosso futuro? Onde está o nosso consolo? Em quem nós estamos baseando a nossa existência nesse tempo? Então, há 2 domingos atrás, né, porque no último domingo nós tivemos batismo, há 2 domingos atrás nós terminamos essa carta, a primeira carta de Pedro. Se pudéssemos fazer um breve resumo daquilo que falamos em quase, 5 ou 6 domingos, nós vamos ver de coisas muito diferentes, como Pedro escrevendo uma carta como fonte de consolo para pessoas que estão vivendo dias muito difíceis. Os destinatários dessa carta, da segunda carta, da primeira carta, são os mesmos, são as mesmas pessoas que estão recebendo essa carta. E Pedro está escrevendo para pessoas que estavam perdendo as suas coisas, perdendo os seus bens, tendo que sofrer uma série de perseguições por conta da sua fé em Cristo. E ele escreve, então, essa carta como essa fonte de consolo. Nós vimos também na primeira carta, Pedro mostrando que a herança da nossa vida, a herança que nós ansiamos e esperamos, essa herança da vida eterna que nós esperamos em Cristo Jesus, ela não somente nos remete ao futuro, mas também nos traz uma vida santa aqui e agora. E Pedro começa a sua carta, a primeira carta, apontando para isso, que nós, como povo de Deus, temos uma esperança viva. E a nossa esperança e a nossa alegria não estão baseadas nas coisas que vemos, não estão baseadas nas circunstâncias do momento. Essa alegria que faz o cristão permanecer, essa confiança que faz o cristão seguir em frente, não é algo que se fabrica nessa terra, não é algo que nós podemos encontrar de acordo com alguma experiência boa, de acordo com algum presente que nos dão. Essa alegria e essa confiança que nos fazem continuar, ela tem um nome, ela está baseada em Cristo Jesus, e é por conta da promessa da sua salvação que eu e você temos confiança, não em dias melhores, né? Não que os dias vão resolver a nossa existência, mas nós temos confiança que esse tempo aqui passará e um dia nós estaremos eternamente com Cristo Jesus. Amém? E Pedro nos orienta, em toda a sua carta, a termos essa atitude humilde, essa atitude submissa, sabendo amar a nossa família, servir os nossos irmãos. Ele fala sobre vários relacionamentos na primeira carta, tendo como marca a submissão do cristão, aqueles que, porque se submetem a Deus, também se sujeitam uns aos outros, às autoridades, na sua família. E também há um tema muito importante na primeira carta que a gente não pode deixar de relembrar, que Pedro deixa claro que a vida cristã não é uma vida sem dores, não é uma vida indolor. E Pedro nos confirma, de diversas maneiras, nessa primeira carta, que a vida cristã, ela traz algumas características, e uma delas é, sem dúvida nenhuma, o sofrimento. Instrumento esse que Deus usa para forjar o seu caráter em nós, instrumento esse que Deus usa para imprimir em nós a sua vontade. Por quê? Porque, com base na vida cristã, sabendo que o sofrimento é um ingrediente presente na vida cristã, porque o cristão continua, como já falamos, sabendo nós que o nosso destino está nas mãos de Deus, sabendo que o nosso destino não é a qualidade de vida, não é o equilíbrio financeiro, não é o equilíbrio emocional, o nosso destino, de fato, é a glória, e Pedro nos aponta que esses sofrimentos são passageiros, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. E ele termina, o que vimos há 2 domingos atrás, ele termina a carta apontando para algo que eu e você jamais podemos deixar de atentar, que é a graça de Deus. Deus tem poder e graça suficientes para dirigir o seu povo em tempos difíceis. Tudo o que você precisa está no poder da graça de Cristo Jesus para enfrentar os seus dias. Nos meios mais complexos, nos dias mais difíceis que você tiver de enfrentar lá no seu trabalho, lá na sua semana, lá na sua família, o que contará é a graça de Deus que estará sobre você. Tá certo? De maneira
uma síntese pequena sobre o que vimos na primeira carta. E agora, na segunda carta, né, só para que você entenda, há um intervalo de mais ou menos 4 anos entre a primeira e a segunda carta. Nós estamos aqui no ano 67 depois de Cristo. Muita coisa já se passou. Imagine, são 67 anos de história que aconteceu após o surgimento, a sua morte, a morte de Cristo Jesus. Então, há muita coisa que está acontecendo nesse momento, e Pedro dirige, como eu disse a você, essa carta para os mesmos destinatários, as mesmas igrejas, o mesmo povoado recebe essa carta. E se na primeira carta, como nós já vimos aqui, se na primeira carta Pedro nos informa a razão da nossa esperança, no meio dessa perseguição que acontecia, no meio de crises, no meio de contextos difíceis, na segunda carta, nós vamos ver Pedro abordando sobre, primeiramente, o que nós vamos começar a ver hoje, abordando primeiramente sobre quem são ou como são os verdadeiros cristãos. Como aquela chamada, né, do Globo Repórter, quem são, né, onde vivem, o que comem, o que fazem os verdadeiros cristãos, é o que Pedro vai fazer a partir dessa primeira carta. Essa segunda carta, ele vai falar sobre a vida cristã autêntica desses cristãos que estão num contexto super difícil e, ao mesmo tempo, você vai ver também, a partir do segundo capítulo, Pedro combatendo falsos mestres e hereges. Perceba que é tão interessante você olhar para essa história e perceber que nós estamos saindo de um contexto de perseguição, de um contexto de dúvidas, de crises, de momentos muito difíceis, e vemos agora, 4 anos depois, o surgimento de falsos mestres e falsos cristãos. Eles existem durante toda a história e eles estão aí sempre se aproveitando de momentos difíceis para enganar o povo de Deus. Você viu nessa pandemia o que apareceu de charlatão, de sem vergonha, apontando um caminho, apontando um ensino, faça isso que vai resolver aquilo, faça isso que vai acontecer aquilo outro. A história se repete. Os falsos mestres, os hereges, eles se proliferam em momentos difíceis para o povo cristão. E o que acontece, porque muitas vezes eles têm algum sucesso, é porque nos momentos mais difíceis e nos momentos mais complexos da nossa vida, da nossa existência, nós esquecemos de recorrer à fonte do nosso consolo, e então aproveitamos qualquer coisa que apareça à nossa frente, né? Tem um ditado aí que diz, para quem está se afogando, né, você já sabe, jacaré é árvore, não é verdade? Para quem está à procura de qualquer coisa que possa sanar o seu coração, ou então aliviar o seu ouvido, a não ser não querer ouvir a verdade cristã, é a hora que eles se proliferam. E veja, vamos ver aqui também, nessa segunda carta, Pedro falar amplamente sobre a segunda vinda de Cristo, como a consumação da nossa fé, toda essa esperança. Na primeira carta, Pedro estava encorajando os crentes, encorajando os cristãos em virtude da chegada do sofrimento, e agora ele está exortando os crentes para terem um alerta, para terem um cuidado em face do ataque dos falsos mestres. Então, saímos desse contexto de sofrimento e entramos num contexto onde a verdade do Senhor estava em jogo, né, e a necessidade que Pedro tinha para reafirmar a palavra de Deus. Fiz esse resumo e essa introdução para que você compreenda o momento que nós estamos vivendo quando recebemos essa carta, e ele muito se assemelha ao dia de hoje. Essa carta é enviada há 67 anos depois de Cristo, muita coisa aconteceu, muitos cristãos que estavam tomando a sua decisão, eles sequer ouviram acerca de Cristo, muita gente que não viu a Jesus, não ouviu diretamente as suas palavras, está ouvindo, né, como eu e você, através de pessoas que pregaram para eles. E é óbvio que 67 anos depois, muita coisa poderia ter sido esquecida, muita coisa poderia ter sido deixada de lado, uma vez que a Bíblia não está formada. E muitos estão se afastando dos ensinos de Cristo. Perceba como que num contexto de adversidade, como que num contexto de sofrimento, os cristãos estão abandonando os ensinos de Jesus e se dedicando a falsos mestres quando eles estão ali se proliferando. Não tenha dúvida, irmãos, que esse texto é um alerta para nós nos dias de hoje, porque esse também é o quadro que nós enfrentamos. O mesmo contexto que enfrentamos hoje é também um contexto de guerra.
seja de guerra espiritual, de ataque aos princípios da palavra de Deus, sofrimentos que estão se cumprindo. Se você, basta abrir qualquer rede social, se você tiver um pouco de conhecimento da verdade, um pouco de conhecimento acerca do Evangelho de Cristo, você vai ver que falsos ensinos estão se proliferando cada vez mais. E muitos estavam, naquela época, procurando um caminho mais fácil. E essa é a grande realidade, pessoas que estão tentando um cristianismo que se adeque, um cristianismo que se adapte às suas realidades. Um Deus que seja, talvez, melhor tragado, melhor palatável para eles. Um Deus que pudesse se adaptar aos seus gostos, aos seus desejos. O mesmo que vemos acontecer hoje. E o que nós olhamos nesse texto, o que de maneira a dividir aqueles que são e não são cristãos, Pedro começa a sua carta com essa descrição que nós vimos, uma descrição da vida cristã. Antes do combate contra os impostores, do combate contra os falsos mestres, o que Pedro quer fazer nesse primeiro texto que nós lemos é descrever os cristãos autênticos, e ele nos dá aqui 3 declarações sobre a vida cristã que eu quero que você acompanhe comigo aí no verso 1, do verso 1 ao verso 4. Olha o que ele diz. Simão Pedro, ele se apresenta e faz a sua saudação. Apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Primeira declaração que nós vemos Pedro fazer sobre uma vida cristã autêntica, ela está nesses versos que nós lemos, do 1 ao 4, e o primeiro ensinamento que nós temos é que a vida cristã ela começa com essa fé. A vida cristã começa com a fé. Depois ali de saudar os crentes, com um comportamento que era comum quando se escrevia a carta às igrejas, Pedro fala do poder de Deus para a nossa vida. Pedro fala de uma fé valiosa. E nossa fé, igualmente valiosa, como aqueles que caminharam com Jesus, nossa fé também é valiosa, porque essa fé está baseada numa pessoa. É por isso que você precisa estar consciente de onde está a sua fé, de onde está arraigada a sua esperança, porque os dias maus estão aí, as dificuldades estão aí. E o que fará você permanecer como a palmeira, o que fará você permanecer como aqueles que seguem a Cristo Jesus, é se a sua fé de fato estiver baseada em Cristo Jesus. Porque os homens falharão, as nossas riquezas perderão valor, as pessoas vão nos frustrar. A igreja talvez em certo ponto, em algum momento da história, pode não cumprir o seu papel, mas nós permanecemos firmes porque a nossa fé está baseada em uma pessoa, não em uma instituição, não em uma religião. A nossa fé está baseada em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso que Pedro começa dizendo que a vida cristã começa com a fé. E não apenas isso, Pedro está dizendo que nós devemos envolver e basear a nossa fé somente em Cristo. Há quem apoie a sua fé nas coisas que possui. Há quem apoie a sua fé nos recursos que conseguiu juntar. Há quem apoie a sua fé nos poderes que esse mundo lhe concedeu. Há quem apoie a sua fé em uma pessoa muito poderosa. Mas nós não podemos apoiar a nossa fé em nada do que vemos, nem nos poderes desse mundo, nem em um ser humano, nem no nosso poder financeiro. A nossa fé precisa estar apoiada em Cristo Jesus, na sua obra. Não naquilo que fazemos por Ele, mas naquilo que Ele fez por nós.
E é por isso que a vida cristã começa com essa fé, e não é uma fé qualquer, é a fé salvadora. A fé que é suficiente para nos salvar. Fé essa que também não é infrutífera. A fé que salva é a fé que transforma. A fé na pessoa de Jesus Cristo. Quando conhecemos a Cristo, quando cremos em Cristo, nós passamos a experimentar o seu poder. E é o que Pedro trata aqui no verso 3. O poder de Deus que nos dá acesso ao que precisamos viver para uma vida piedosa, para uma vida diante do Senhor. Em tempos de sofrimentos, em tempos de crises, em tempos de confronto e adversidade na sua vida pessoal, você precisará saber que em Deus está tudo o que você precisa. Que as nossas necessidades estão supridas nele. Nós vamos ver mais à frente que os falsos mestres, aqueles que ensinavam um ensino deturpado, eles declaravam para si que eles tinham uma doutrina especial, uma doutrina que poderia acrescentar algo à vida dos cristãos. E por isso já Pedro começa a sua refutação, o apóstolo de Cristo, está nos dizendo que não há nada a ser acrescentado, não há nada a ser colocado nesse evangelho, ele é completo e em Deus está tudo o que nós precisamos. Esse evangelho, esse Deus que nos chamou para a sua glória, para a sua virtude. Portanto, agora vivemos para glorificar o seu nome. Vivemos para proclamar ao mundo as virtudes daquele que nos chamou. Aquele que vive para a glória de Deus não temerá o dia mau, porque ele sabe qual é o seu fim. O problema é que muitas vezes nós estamos vivendo para os nossos prazeres, vivendo para os sonhos pessoais que nós temos, para os nossos desejos particulares, e não que esteja errado você tê-lo, não que seja errado que você tenha algum planejamento, algum sonho, algum desejo de certa experiência pessoal. Mas você não pode esquecer, no meio dos seus sonhos, desejos e planos, você agora tem uma nova identidade. Você tem um novo DNA formado para você. Você teve o seu coração circuncidado, você teve o seu coração marcado. E essa marca explicita, demonstra que você não é mais o mesmo. Por isso você não vive mais somente para os seus desejos. Você não vive mais somente para os seus planos. Você não vive mais para contribuir para aquilo que você acredita ser o final da sua vida. Você agora vive para a glória de Deus e a sua identidade demonstra de onde você é, para onde você está retornando. Essa fé nos faz perguntar para quem nós estamos vivendo. Para quem nós estamos vivendo? O sentido da nossa vida, a finalidade da nossa vida, a finalidade de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. E isso nos leva ao verso 4, porque essa fé também envolve as promessas de Deus. Pedro está dizendo que Deus nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Deus não apenas nos deu tudo o que precisamos para uma vida santa, para uma vida piedosa, mas Ele também nos deu, esse Deus também nos deu a sua palavra. Ele também nos deu as suas promessas. Promessas que são grandes, porque, obviamente, provém de um Deus grande, mas são preciosas porque nós não podemos comprá-la. Não há nada que possamos colocar no lugar das promessas de Deus, não há nada que possamos substituir a sua palavra. E se eu e você, de fato, cremos em Deus,
Nós cremos que Deus também é fiel para cumprir as suas promessas. Por que tudo isso? Para que tudo isso? Pedro nos responde, veja, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Há uma nova identidade formada. Nós agora somos participantes da natureza divina. Nós agora queremos odiar as coisas que Deus odeia e nós queremos ter prazer nas coisas que Deus ama. É por isso que o cristão deseja agradar a Deus. Recebemos a sua palavra, fomos alcançados pelas suas promessas, a nossa natureza não é mais a mesma. E a nossa natureza, a natureza dos animais, a natureza dos seres vivos, determinam com que eles vão se associar. Se você solta um porco num pasto, ele naturalmente vai agir como tal. Qualquer outro animal vai agir diferente. Qual é a sua natureza? A sua natureza está associando você a quem? A quê? E Pedro nos aponta que essa corrupção ela é generalizada. Ela está em todas as áreas. E essa corrupção ela é iniciada, ela tem o seu start em algo que o nosso coração se tornou expert. A cobiça. A cobiça que é uma das grandes causas da situação que nosso país, por exemplo, se encontra hoje. A cobiça que é a grande causa de muitos problemas que nós já enfrentamos na nossa vida pessoal. A cobiça que destrói o homem. E uma vez que possuímos, que agora participamos da natureza divina, nós caminhamos para nos livrar dessa contaminação, nós caminhamos para nos livrar dessa corrupção que há nesse mundo perverso. O que Pedro explica aqui nesses 4 versículos. Em segundo lugar, do verso 5 ao 7, você pode acompanhar comigo. Depois de apontar que a vida cristã começa com a fé, olha o que Pedro diz. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. O que você está vendo nesses 2 versículos? A vida cristã começa com a fé, e a fé nos leva ao crescimento espiritual. Veja que nós falamos algumas vezes, na primeira carta de Pedro, se você perdeu qualquer mensagem, elas estão lá na nossa página. Algumas vezes Pedro traz esse instituto, essa necessidade do nosso crescimento espiritual. Porque, irmãos, em primeiro lugar, o crescimento é algo natural. É algo natural. Quando as minhas filhas eram menores, eu sempre falava, poxa, não cresce, não, fica desse jeito. E no ápice lá da sua inteligência, uma delas falavam, mas pai, como que eu vou fazer isso? Não tem como. Eu falei, não, eu vou dar um jeito, mas eu não consigo. O crescimento é algo natural. Nós não podemos frear. Nós não podemos pará-lo. Dia após dia, infelizmente, você está ficando mais experiente. Para não dizer outra coisa. Você sabe muito bem disso. Nós estamos caminhando para o amadurecimento, nós estamos caminhando para a nossa velhice, nós estamos caminhando, crescendo cada vez mais. Impossível paralisar o crescimento de uma criança, de um neném. Mas é possível perceber quando alguém não está no seu crescimento natural. Quando alguém não está crescendo como deveria. Quando alguém não está se desenvolvendo como era o esperado para aquela idade, seja
visualmente, seja através do peso, seja através de exames. É facilmente detectável quando alguém não está no seu crescimento natural. E Pedro está apontando várias vezes a necessidade e a importância do nosso crescimento espiritual, porque, irmãos, esse é o nosso sustento. Um cristão que não cresce, um cristão que não amadurece, não permanecerá no dia mau. Se a palavra de Deus, se a fé, se você não assumir um compromisso sério, uma disciplina séria para o seu crescimento espiritual, você ficará atrofiado no seu crescimento espiritual. Em segundo lugar, Pedro nos aponta essa característica da vida cristã. Vida cristã é essa que começa com a fé, fé essa que redunda, que resulta em crescimento espiritual. Onde há vida, vai haver crescimento. E o que precisamos saber é que o novo nascimento que somos partes, o novo nascimento que participamos, é só o começo, não é o fim. Pedro, então, falou para nós que Deus concedeu aos seus filhos aquilo que eles precisam para viver. Mas agora Pedro está nos dizendo que nós devemos nos aplicar, devemos ser diligentes na aplicação dessa palavra. Mais uma vez ele traz nosso crescimento espiritual. Por quê? Porque Pedro sabia da atuação dos falsos mestres. Em tempos de disseminação de um falso evangelho, muito parecido com o que vemos hoje, as heresias crescem de maneira assustadora. Ensinos que não têm nenhuma base na palavra de Deus. Em tempos difíceis como esses, será necessário que eu e você cresçamos na verdade. Esse crescimento que requer a nossa cooperação, embora sabendo nós que Deus é quem dá esse crescimento, requer a nossa disciplina espiritual, requer a nossa dedicação. Pedro está nos ensinando que a vida cristã, que começa com a fé, também exige empenho, dedicação, esforço, zelo. E mais, irmãos, consiga diagnosticar a sua vida cristã o quanto antes, porque a falta de crescimento espiritual é um sinal de morte espiritual. Você pode estar morrendo espiritualmente aos poucos, se não houver crescimento espiritual. E nós vemos nesses dois versículos, Pedro relacionar aqui 7 características. 7 características de uma vida piedosa que agrada a Deus. Ele fala sobre virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Saiba você que é impossível, por si só, nossa natureza humana, produzir essas qualidades que são inerentes do caráter cristão. Essas qualidades são geradas através do crescimento espiritual. Fruto do nosso relacionamento com Deus, fruto da atuação do Espírito Santo, confirmado pela palavra de Deus nas nossas vidas. Virtudes essas que, quando são vistas na nossa vida, vão confirmando a nossa participação na natureza divina do nosso Pai. Então, assim, nós glorificamos a Deus. E veja que Pedro está fazendo uma cama para a parte principal dessa carta, onde ele vai refutar aqueles que estão atacando a verdade. Mas Pedro não pode começar a atacar os problemas de fora sem tratar aqueles que estão dentro. Sem informar para aqueles que estão dentro da igreja como eles deveriam se portar, como é a vida cristã para aqueles que estão vencendo uma série de desafios, uma série de obstáculos, assim como eu e você. Talvez a sua semana não foi tão simples, talvez a sua semana não foi tão fácil, talvez você tenha uma semana de decisões, de acontecimentos difíceis, de situações que você vai ter que enfrentar essa semana. Algumas delas você já sabe, outras você ainda não sabe. Você já sabe o que talvez pode esperar você no seu trabalho nessa semana, mas uma coisa é certa:
de maneira solitária, somente na nossa força, somente no nosso poder, nós não voltaremos aqui para contar a história. O cristão que recebeu o Senhor, o cristão que a sua vida começou com fé, fé essa que está resultando em crescimento espiritual, esse cristão continua se ele está baseado em Cristo. Senão podemos jogar tudo por alto. Terceiro lugar, verso 8 a 11, veja comigo. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, perceba, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e produtivos. É muito fácil você identificar cristãos inoperantes e produtivos dentro e fora da casa do Senhor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, o cristão que não cresce espiritualmente se tornará inoperante e improdutivo. Seja na sua vida em missão, seja dentro da sua igreja. Vai ser inoperante e produtivo quando alguém nesse mundo estiver com você, porque você sabe que o nosso chamado é para esse mundo, né? Não é para dentro da igreja, né? Você sabe muito bem disso, não precisa explicar isso, ninguém precisa explicar. Que é onde Deus te colocou, Deus quer usar você, onde você passa a sua semana, onde você estuda, na família que você nasceu, Deus quer usar você. Há uma missão prática para a sua vida, não importa se você sabe cantar, pregar, dirigir culto, tirar oferta, qualquer outra coisa, o que importa é que você seja um cristão autêntico onde quer que você esteja. Portanto, um cristão que não está crescendo espiritualmente, um cristão que não tem essas qualidades crescendo na sua vida, se tornará inoperante e infrutífero, improdutivo, tanto dentro da igreja, onde a nossa missão é útil, é necessária, é importante a nossa contribuição, o nosso trabalho, mas também na sua vida em missão. Quem não participa de crescimento espiritual está o quê? Veja o verso 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Irmãos, o que nos faz não somente continuar, o que nos faz viver e nos aproximarmos mais e mais do Senhor, é o nosso compromisso com o crescimento espiritual. Porque se estivermos comprometidos com o nosso crescimento espiritual, nós vamos lutar para abandonar pecados antigos. Nós vamos lutar para o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Nós vamos lutar para cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Agora, se não há compromisso nosso para o nosso crescimento espiritual, você vai passar férias na igreja sempre. Você sempre vai vir aqui para encontrar os seus amigos, para encontrar pessoas, para sair para comer depois do culto. Você talvez poderia estar em outro lugar, mas estando aqui também não faz nenhuma diferença para você. Se você não estiver comprometido, irmãos, o tempo é muito pouco. Nós temos aqui 1h30 de culto, nós temos aqui 40, 50 minutos, quando eu extrapolo um pouco mais. 40, 50 minutos de mensagem. Sua vida cristã não pode se resumir a isso. Não pode se resumir aos dias que você vem à igreja. Você recebe aqui uma porção, nós nos reunimos como igreja, como comunidade, nós estamos aqui juntos, demonstrando a nossa comunhão, passando as nossas dificuldades uns com os outros, nos alegrando, sofrendo, crendo, reafirmando as verdades do Senhor no nosso coração. Você sabe muito bem, a vida acontece lá fora. É lá fora que a sua fé está sendo provada. É lá fora que você tem que aturar certas pessoas no seu trabalho. É lá fora que você vai receber oportunidades de se corromper moralmente. É lá fora que você vai ter oportunidade de ter vantagens ilícitas. E não estou apelando para um moralismo na nossa vida prática,
Mas a nossa fé, se ela posta em prática, é lá fora. Muitas vezes ela é colocada também aqui dentro, né? Mas num grau menor. Lá fora está lá. Está você. Você, o seu coração, a sua fé. E o que Pedro está levando para esses cristãos é exatamente o que eu estou dizendo a você. Ei, vocês vão enfrentar dificuldades. Ao sair da casa de vocês, vocês vão encontrar falsos ensinos. E acredito eu que a coisa está igual ou pior. Olha, ao abrir o seu celular, ao abrir a sua rede social, falsos ensinos, falsos mestres vão se apresentar a você. Vão tentar educar você para que você não se comprometa com essa verdade de maneira involuntária. E aí? Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O nosso compromisso com o nosso crescimento espiritual nos fará pedir perdão ao nosso irmão, nos fará cuidar daqueles que necessitam, nos fará pensar um pouco mais antes de falar, nos fará saber que essas atitudes, esses pecados, precisam ser abandonados, porque eles vão nos levar, em primeiro plano, à destruição moral, mas também à morte espiritual eterna. Mas isso é se você estiver comprometido com o seu crescimento espiritual, porque fora isso, você não está nem aí. Você não vai estar nem aí para isso. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se. É por isso que eu disse para você que esse aqui era um textão. Veja o verso 10. Atente para esse verso 10. Como nós temos visto cristãos tropeçando nos seus próprios defeitos, nas suas próprias situações, em coisas que eram perfeitamente evitáveis. Mas veja o verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se. Veja que Pedro não está dizendo que eles estavam relaxados. Vocês não estão nem aí, poxa. Pedro, não é essa a fala de Pedro. Pedro não está dizendo assim, vocês não estão nem um pouco preocupados com nada. Vocês precisam voltar a se preocupar com essas coisas. Não, Pedro está dizendo, empenhem-se ainda mais. Porque só se empenhar talvez seja pouco. Empenhem-se ainda mais porque vocês estão enfrentando muitos sofrimentos. As coisas são difíceis, irmãos. A vida é difícil. A vida é uma dinâmica complexa. E a gente esquece, de tudo que a gente reclamava quando a gente tinha 12 anos, que a nossa vida era perfeita, não é verdade? A vida é complexa, a vida é difícil, a vida é uma dinâmica que se você não estiver preparado, seja emocional ou espiritualmente, você pode meter os pés pelas mãos muito fácil, você pode estragar a sua vida em menos de um ano. E mesmo que vocês estejam enfrentando tudo isso, que nós vimos na primeira carta, Pedro está dizendo, se preparem, empenhem-se ainda mais. Porque agora não vão atacar apenas a atitude, a decisão de vocês. Agora eles vão atacar a verdade de vocês. Veja, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para quê? Para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, o quê? Jamais tropeçarão. Está aqui, você quer? O pessoal fala aí, 21 passos, para não sei o que lá, a vitória espiritual, não sei quanto, o ano vai ser o ano da vitória financeira. Está tudo aqui. Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Providos, preparados, prontos, armados. Se agirem dessa forma, jamais tropeçarão.
Pedro sabia que um cristão estagnado, um cristão improdutivo, um cristão inoperante, ia ser presa fácil dos falsos ensinos. Ia ser presa fácil do seu próprio coração. Ia ser presa fácil dos enganos desse mundo, das facilidades. Sem obras e sem frutos, sem inoperante e infrutífero, um cristão estagnado é presa fácil. Por isso ele aponta aqui para nós de que maneira o cristão tem certeza, de que maneira o cristão pode ter certeza que está crescendo espiritualmente. Pedro responde aqui, ele está, como eu disse para você no início dessa mensagem, Pedro está dividindo a vida cristã autêntica da falsa vida cristã. Pedro está dividindo quais são as características daqueles que estão vivendo com Cristo. Que características? Quais são as maneiras que eu e você podemos ter certeza se estamos ou não crescendo espiritualmente? Ele diz aqui no verso 8, são os nossos frutos. Frutificando. Os frutos, eles não são a causa da nossa salvação, mas eles são os resultados da nossa salvação. Não é pelo que fazemos que nós recebemos a nossa salvação em Cristo Jesus, ou seja, não é um prêmio, né? A salvação não é um prêmio para aqueles que se esforçaram em chegar lá em primeiro, segundo e terceiro lugar. Ela é um presente, ela é uma dádiva. Portanto, não são os frutos que nós apresentamos, não é a nossa performance espiritual que nos proverá daquilo que precisamos para a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro diz. Mas aqueles que receberam essa salvação frutificam. São resultados. Pedro diz aqui que quem não enxerga isso está cego. Os cristãos que estão crescendo espiritualmente não só frutificam, como têm uma nova visão. Ele tem uma visão espiritual diferente das coisas que estão acontecendo. Não está, de fato, preso nos problemas em si. Ele sabe que ele vive num mundo que é espiritual. Muitas pessoas que estão até muito tempo na igreja, e depois de um certo tempo, eu já ouvi diversas pessoas falarem isso. Eu nunca entendia o que de fato era a obra do Evangelho. Para mim, isso aqui era uma briga que a gente fazia, né? A gente estava brigando para ser perfeito todo dia, para ver se quando Deus voltasse, a gente dá para ir ou não? Tem vaga ou não tem? Né? Muita gente encarava assim a vida cristã. Nunca provaram do sabor da graça de ser plenamente amado por um Deus que nos perdoou e nos justificou baseado no seu Filho Jesus. O que é isso? Isso é uma nova visão. Agora a sua vida cristã não é essa guerra louca, né? Onde você se martiriza, se frustra, se decepciona diariamente com a sua performance e tem medo que se Jesus voltar naquele minuto, você vai ficar. A sua confiança, a confiança da sua salvação não está naquilo que você faz, está naquilo que Cristo fez. Agora, você continua numa corrida louca para abandonar pecados, você continua desesperadamente querendo ser santo, querendo ser obediente a Deus, mas não para no final alcançar um prêmio, mas sim porque você agora ama completamente esse Deus que te salvou. Isso é uma nova visão. Pedro nos diz também que nós não tropeçamos quando nos empenhamos ainda mais em confirmar a nossa eleição, o nosso chamado. A vida cristã também é marcada por uma segurança inabalável. Sem crescimento espiritual, irmãos, nós não vamos permanecer nos dias maus. Essa fé que conduz ao crescimento, essa fé que gera resultados práticos na nossa vida, dificilmente nós mudaremos se não estivermos comprometidos com o nosso crescimento espiritual. Baseando isso, obviamente, a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, não é pela nossa força, não é por aquilo que fazemos, mas Pedro sabia que seria muito fácil
seduzir e desviar as pessoas que não estivessem com o conhecimento da verdade ou não estivessem crescendo espiritualmente. Isso é o que nós vimos na primeira parte, e Pedro trata aqui dessa experiência cristã. E na outra metade ele discute parte da revelação de Deus. Eu quero ler com você aqui rapidamente no verso 12. Olha o que diz: por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Pedro aqui está dando um relato da sua vida pessoal, né, que a sua partida era iminente, e também da razão por que ele escreveu tais coisas no início do capítulo. Veja, verso 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Verso 18. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Consciência da sua morte, da sua partida, Pedro desejoso em gravar na mente dos seus leitores essas verdades para que eles jamais se esquecessem delas. Pedro está olhando para uma avalanche de falsos profetas, um sem número de falsos ensinos, de falsos mestres, sendo derramados sobre a igreja, e Pedro está clamando aqui em alta voz, dizendo: aqui está o porto seguro de vocês. A vida cristã, comprometida com o crescimento espiritual, baseado somente na fé em Cristo Jesus. Pedro está dizendo: olha, vão tentar enganar vocês, vão tentar fazer de tudo, mas aqui está tudo o que vocês precisam, é que vocês se empenhem ainda mais para confirmar o chamado e a eleição de Deus. Meus irmãos, tudo na nossa vida pessoal, cristã, emocional, financeira se resume a obedecer a Deus. Qual é o desafio maior que você tem hoje na sua vida para resolver? E você talvez não sabe o que vai fazer. Talvez o desenrolar dessa situação difícil e adversa que você está enfrentando hoje, talvez o desenrolar não esteja nas suas mãos. E provavelmente não estão. Se tivesse, você teria resolvido. Qual é o maior desafio que você tem hoje? Em qualquer área, em qualquer situação da sua vida. A saída é sempre a mesma. A solução é sempre a mesma. Sempre a mesma. É óbvio que há situações que tomam a nossa alegria, há situações que tomam a nossa paciência, há situações que nos desgastam, mas a saída é sempre uma. Seja fiel a Deus. Obedeça ao Senhor. Não, mas se talvez eu fizer o que é certo nessa situação, eu vou sofrer. Eu vou ter prejuízos financeiros, morais. Obedeça ao Senhor, a saída é sempre a mesma. E Pedro está dando aqui a mesma receita para eles, que estavam numa vida de muitos sofrimentos e agora falsos ensinos, tentando destruir a igreja. Pedro está dizendo: empenhem-se em confirmar a eleição e o chamado de vocês. A saída é sempre atentar, não para a sua reputação, não para a sua dignidade diante das pessoas, não para aquilo que as pessoas vão dizer, não para o resultado financeiro que pode ser obtido ou perdido diante de tal situação. A saída sempre é: obedeça a Deus. Seja fiel ao Senhor.
Há muitas pessoas que estão procurando muitas coisas, muitas experiências mais profundas. Há muitas pessoas que não estão satisfeitas com a revelação do Evangelho para as suas vidas. Talvez nem ouviram falar sobre o que é o Evangelho, nem ouviram, mas querem coisas mais profundas. Pedro está dizendo, nós não baseamos o nosso ensino em revelações, em situações engenhosamente inventadas. Se apegue à palavra de Deus, ela é suficiente para você. E é essa palavra que manterá essa esperança viva em nosso coração. Pode ter certeza. Os homens vão passar. As coisas vão passar, vão perder o seu valor. As riquezas vão ruir. Esse mundo vai passar. Mas só a palavra de Deus permanecerá. Os homens morrem, mas a palavra de Deus viverá. As experiências vão passar, mas a palavra de Deus permanecerá. O mundo escurecerá, mas a luz profética da palavra de Deus resplandecerá após cada noite escura da sua vida. Por mais que os dias sejam maus, por mais que as situações estejam comprimindo você contra a parede, o cristão que edifica a sua vida na palavra de Deus, o cristão que aguarda a vinda do seu Salvador, ele está comprometido com o crescimento espiritual e, segundo Pedro, ele não tropeçará. Essa mensagem de Pedro é para hoje. E Pedro quer despertar aqueles que porventura ainda estavam sonolentos. Por isso eu quero encorajar você a sair dessa estagnação espiritual. Quero encorajar você a se comprometer com o seu crescimento espiritual. Permanecer alerta. O que Pedro está anunciando aqui é que dias difíceis virão. E aqueles que estão comprometidos com o Senhor, eles vão permanecer até o dia final. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós oramos a Ti, colocando as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor cuide, cuide das nossas vidas. Guarde, ó Deus, tantas situações adversas e difíceis que enfrentamos, que a sua igreja tem enfrentado. Senhor, nós queremos colocar a vida de cada irmão aqui nas Tuas mãos. Uma semana de desafios, uma semana de dificuldades para alguns. Nós queremos, ó Deus, ter a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está guardando a nossa vida. Por isso, ó Deus, impulsiona o nosso coração, impulsiona a nossa vida, leva-nos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, ao crescimento espiritual, a permanecer, ó Pai, no dia mau. Senhor, guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias, ó Deus, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.